A gente vai fazer então agora uma entrevista com o Diego Alberto Curio, né, que é uma pessoa aí bem experiente com contatos e que vai preencher de forma muito grandiosa o nosso assunto, que vai ser ufologia aí no nosso evento. E eu acho que eu não vou nem falar demais não, eu vou deixar o Diego contar as histórias dele, porque elas são incríveis, surpreendentes, eu sou muito fã, e e é isso, Diego. Vamos lá, sou todo ouvidos agora. Bom, gente, então, para quem não me conhece, meu nome é Diego Alberto Curio, né? E sou formado em administração de empresa e venho tendo esse tipo de contato ou de manifestação deles para com a minha pessoa desde criança, né? Então, um caso que eu me lembro, assim, que foi super, antes de entrar na escola, estava com a minha irmã, a gente brincando daquela escola de escolinha, né? Estava na sala de jantar lá da uma casa ali na Bela Vista que a gente morava e tinha um vidro e o jardim de inverno. E, de repente, do nada, apareceu assim, né? E, vamos dizer, se materializou um ser. Na verdade, era como se fosse uma pessoa. Só que ela estava com um macacão todo vermelho e um baita cinto dourado. Ele era de cor negra, ou pele escura na época, né? Tudo era criança, nem na aula eu ia ainda, nem na escola. Nós estamos falando dos anos 60, né? Nasci em 57. E do jeito que ele apareceu, aí a minha irmã, a gente já sentiu, olhou assim, o cara aparecendo. Olha que louco, a gente já olhou na direção de que alguma coisa ia acontecer. Ele se manifestou, ficou olhando para a gente ficou olhando aquilo assustado, né? De repente o cara pegou assim a mão e apertou um botão no cinto. E, de repente, no mesmo jeito que ele apareceu, ele se desintegrou. Achei muito louco aquilo. A gente, tudo assustado, correu para cima, né, lá para os quartos, procurando os irmãos mais velhos. E o que foi surpreendente é que meus irmãos mais velhos estavam tudo escondido, um no armário, o outro embaixo da cama. E lá, ai, lua cheia, lua cheia, noite de lobisomem. Então, cara, a gente estava aquele terror, né? Então, por que eu contei essa história? Porque, de alguma maneira, existia uma vibração que todo mundo ali, por ser um pouco mais novo, talvez, quando criança percebe melhor, né? Mas não sabe definir o que é. Então, aquele tipo de coisa, o cérebro não conseguir definir, traduz com o quê? Com medo, porque é uma reação natural do ser humano, que ele não consegue definir aquilo e faz, ameaça a sua integridade física ou psicológica na época, né? Também pode ser. Então, é refletido com medo, né? Que é uma ferramenta de, vamos dizer assim, que a gente tem dentro de nós de sobrevivência, né? Então, aí foi esses relatos aí que começaram e ninguém tinha nada, né? E naquela época também não se falava muito disso. E aí a gente vai dar um salto quântico lá já para os anos 70. Por Sim, volta de 74, lá no Guarujá. Para quem não conhece, Guarujá é uma cidade costeira do lado de Santos, aqui no litoral de São Paulo, né, do estado de São Paulo. Tínhamos casa lá, na Praia da Enseada. E ali você vê um farol, né, que é a entrada do porto, tem um farol lá na Ilha da Moela. E, de repente, olhando lá, eu vi uma espécie de uma nuvem em forma circular, e eu vi que ela iluminava e apagava. E aí eu falo assim, deve ser porque quando o farol passa, a luz ilumina, mas eu vi que não estava sincronizado. A luz do farol, porque já era entardecer, não era ainda de noite, mas já era já começando a escurecer, então dava para ver a luz. E aí quando a luz passava, aí eu falava, agora vai iluminar. Não iluminava, aí daqui a pouco iluminava. Aí eu fiquei, nossa, tá alguma coisa errada. É que não estava indo em direção, estava saindo do mar, né? Estava vindo do mar em direção à terra, mas estava indo em direção para Santos, né? Ali para o outro lado. De repente aquilo parou, quando eu fiquei observando aquilo, o negócio parou e começou a vir na minha direção. Cara, eu gelei, né, cara? Sabe quando você sabe que é contigo? Aí a primeira coisa que eu fiquei. Por que eu fiquei olhando aquilo, né? Entendeu? Que chamou a atenção, né? Então, cara, ali aquela começou a vir, aí minhas irmãs viram aquilo também, estava bem baixo, bem perto, a ponto de assustar todo mundo, né? E parecia um anel, né? Como as pessoas às vezes brincam com a fumaça do cigarro, né? Só que bem mais condensado e iluminava e baixava a intensidade, né? E veio para cima. A gente estava pegando carona para ir para o restaurante de um amigo lá do Rufino.
E aí minhas irmãs, o que é aquilo? Começaram a gritar, gritar. E eu já, né, cabreiro com aquilo, também fiquei assustado, né? E aí ele parou, naquele momento parou um carro para dar carona, a gente entrou, nem olhamos para trás, né, cara? A primeira reação é, vamos embora. Quando a gente voltou, estava aquele comentário ali no bairro, né, no Jardim Medina, porque vi disco voador, todo mundo tinha visto, e à noite saiu uma reportagem lá no Jornal Nacional da Noite que um pessoal tinha visto um disco voador, e eles descreveram exatamente igual que a gente viu na praia, só que eles viram lá no interior. Então, cara, assim, eu falei, puta, cara, e na hora a gente nem me toquei, né, que isso daí poderia ser disco voador. E mais para frente, em 76, eu conheci um rapaz lá no Jardim Paulista, né? Ele era primo, é primo de uma amiga, né? Lá do que a gente conhecia ali da turminha, né? Do Jardim Paulista, a gente se reunia numa lanchonete, sábado à noite, aquelas coisas, né? Já dos anos 70. E aí chegou esse rapaz do Peru, que era o Carlos Paz Wells, que já tinha contato lá no Peru, e veio com know-how, com o livro SOS à Humanidade, JJ Benítez, que foi um repórter que veio da Espanha, documentar esse tipo de aproximação e contato com esse pessoal que era do Instituto Peruano de Relações Interplanetárias, o IPRE, que era do pai do Carlos Paz, que já vinha desde os anos 50 fazendo pesquisas, conferências, né? E eles lá em 74 fizeram uma experiência repetindo passo a passo de um contatado, né? Que foi um caso do Henrique Castilho Rincon também, que é um caso clássico da ufologia, né? E naquela conferência se encontrou também um médico chamado Yambani, uma coisa assim, né? E ele relatou que a melhor maneira de se manter um contato extraterrestre é através da telepatia ou psicografia. Aí aqueles irmãos lá tentaram a psicografia e a coisa acabou se resultando. Mas, aí falaram, né, lá na psicografia meio mental, que o pessoal já tinha um know-how de yoga, de meditação, tudo mais, então veio um pouco mais claro para ele, no caso foi o Sisto Paz, que aquela entidade que estava se comunicando era um extraterrestre, não era um espírito. E aí, através de comunicações com o grupo, marcaram um local, data, hora local, ao sul de Lima, em Chilca, e realmente se manifestou a nave, entendeu? E depois a continuidade dos contatos, isso é um caso também super clássico da missão Rama, né? Vocês podem procurar por aí também, então estou dando nomes para que vocês possam ter pesquisas, né? Aí também podem ir lá pesquisar, porque senão vão ficar aqui dias contando as histórias, né? Então, estou com 66 anos, faz mais de 40 anos que eu vivo isso tudo, contatos, experiências com grupos, sozinho, e tenho filmagem e comunicações. Então, isso acaba, para quem gosta, né? No meu caso, sim, e aventureiro, então as coisas começaram a acontecer com essa chegada em 76, 19 de março do ano de 1976, fizemos uma primeira reunião, que foi quando o Carlos Paz mostrou o livro, contou sobre o contato, como a gente, como eles faziam essas experiências, a técnica que era através da psicografia, mentalmente, né? Também fazendo as comunicações, né? E, e aí fala, pô, mas como é que nós vamos fazer essas comunicações, Diego? Então, um jeitinho aqui para, vamos dizer assim, para exemplificar, aqui tem uma. Deixa eu ver aqui, que eu também, às vezes eu me complico um pouquinho, né? Então, a gente aqui, a gente tem uma fotografia que mais ou menos pode explicar. Aqui, estou mandando para o Caio, né, para ele também, se puder estar colocando. Ah, ótimo. Vou abrir agora. O WhatsApp, né? Aquela que a gente está ali Aberto aqui, já. na pedra, aquele feixe de luz é como se fosse uma emissão é, de pensamento. Então, através daqui, você manda uma emissão de pensamento, isso daí já é um processo telepático, psicográfico, é você com a caneta suavemente na mão, e aí realmente vem estímulos no braço que acaba sendo decodificado quando a mente consegue interagir com o processo, né, esse tipo de informação externa, a mente tenta dialogar com essa informação
concatenizar as ideias e acaba saindo. Na psicografia também é utilizado na metodologia espírita, né? Mas é semelhante, mas não é igual, tá? Então, ali tem uma forma. O processo de contato extraterrestre com a humanidade, ele decorre já de milhares de anos, né? Então, a gente tem desde dos desenhos, dos hieróglifos, né, que a gente chama, ou petroglifos, né, como alguns gostam de chamar, é, a gente tem isso em áreas, né, vamos dizer assim, em sítios ou áreas de, de histórico, né, históricas, né, então, de reserva. Aqui, eu não sei se chegou para ele, você me dá uma oi aí depois, se chegou, eu te mandei uma pelo WhatsApp, né? Tá. Então, essa foto, esse desenho aí é referente a uma região que chama Toro Muerto, no Peru, aonde tem esses desenhos. Não sei se já está indo para o ar, mas você nota Tá, já vou abrindo. isso. Nesse desenho se mostra que foram desenhos escritos ali Ótimo. de naves dentro de algo maior, que poderíamos estar interpretando como uma nave-mãe, e essas entidades que estão aí saindo, né? Vão sair, vamos dizer, dessa nave aí, ou desse local que eles se encontram. Então, eles são também, como se poderia dizer, algum tipo de entidade extraterrestre. Sim, Então, o interessante é que esse tipo de entidade foi tão intenso, né, para esse tipo no caso de contato com essa tribo, dessa região de Toromento, que os caras chegaram a fazer o desenho que eles viram nas pedras. Então, a gente pode reparar ali nos desenhos, que o Caio está colocando aí gentilmente, né? E que temos o que aqui? A gente tem, aqui no caso, eles dançando, né? Nota que eles têm capacete. Então, porque existem hieróglifos que mostram a fisionomia do rosto. Esses mostram que eles estão de capacete, porque não mostra nariz, nada, né? Então, o ar que nós temos aqui no nosso planeta não é aceitável para o tipo biológico deles, por isso que eles devem estar de capacete. A gente chega a essas conclusões, né? Tá? É tudo uma maneira de você olhar e tirar suas conclusões. No meu caso, eu tirei elas. E, e é interessante que eles estão dançando. Tem uns ali que eles estão flutuando, tem uma que tem esse pássaro do lado, dando a entender que também voavam, né? Então, o jeito que essa tribo tinha de interpretar que eles também desceram daquela nave voando, né? E tem aí também o caso deles dançando. O que a gente pode concluir com isso daqui? O cara não vem lá do Cosmo, lá dos Cafundó, né? Entende? Só para mostrar para a gente uma dança. Então, aí, isso daí vem, né, pode vir muitos rituais xamânicos, né, dos índios, que mostram esse tipo de dança, esse tipo de tentar imitar aquilo que eles viram. Eu tento entender que aquilo lá é uma forma de manipulação de energia. Então, como aquele Tai Chi Chuan que faz assim, chama energia para você, expande. Então, vamos dizer, a mesma maneira de você gesticular, você poder mexer com as mãos, é um trabalho que talvez eles estivessem ensinando algo muito mais sensível, que talvez o povo indígena deve de ter percebido energeticamente, porque um contato físico, ele transfere uma energia. Isso vocês podem ver em vários relatos, né, de pessoas que tiveram contato. Então, não é somente o aspecto visual, né, que tem até uma escala de Hillich, né, que é o contato primeiro, que seria de longe, o segundo, que é uma comunicação de luz, o terceiro, que é o contato de terceiro grau, que é você já falar com a tripulação a bordo. Então, isso é uma escala.
do RENEC, que naquelas épocas eles fizeram para a gente poder estar entendendo melhor e escalonando uma métrica de aproximação, né? A gente gosta de métricas nesse planeta, né? Entendeu? Sim. É o tempo, passado, presente e futuro, né? A gente que colocou essa métrica para poder É uma forma entender, de né? controle também, né? Não está errado, né? Mas quando a gente abre a mente para o cosmos, abre a mente para conversar com essas pessoas, no caso, não somente eu, mas ali outros contatados que vocês podem verificar, o caso do Stephen Greer, o caso do Rodrigo Gonzalez, o mesmo Sisto Paz Wells, que é bem conhecido mundialmente, o irmão dele, o Carlos Paz, enfim, vários nomes aí. Outro também muito interessante é o Roberto Vargas de la Gala. Esse Roberto Vargas de la Gala, ele teve um contato em 94 com os mesmos seres que eu mantenho contato desde os anos 70. Olha que louco! Então, eu já tive contato físico com essa galera, então eu sei que é uma realidade concreta, né? Então não é uma coisa da minha cabeça. Claro que dentro de um processo comunicativo existem visualizações que vêm eventualmente, então a gente tem que tomar cuidado, porque é como a nossa mente entende, a gente chama de mentalismo, né? Como aquela gama de informação vem na nossa mente e como a gente consegue interpretar, Uhum. decodificar. Não tudo a gente consegue decodificar. Aí fala, pô, e o que acontece com o que a gente não consegue decodificar? Geralmente vai para o inconsciente, para o subconsciente. Geralmente, né? Então, às vezes, fazendo uma meditação, uma regressão, pode ser que você consiga acessar algumas informações, a partir do momento que você já tem um pouco mais de, de leitura, de entendimento daquilo, de você poder acessar, porque ali a mente já consegue interpretar o que você realmente viu ou teve, né? Então, a mente, ela, vamos dizer assim, tem artifícios para te proteger a tua sanidade, entendimento de algumas coisas, né? Enfim, isso aí também é um outro estudo que se acopla dentro, né, desse processo de contato, que é muito legal, porque a gente tem um contato e a gente fala, o que aconteceu? Então, assim, pô, eu senti uma baita de uma energia, entendeu? Mas o que foi aquela energia? Energia do ser? Foi uma energia que ele te mandou, uma energia que ele tem que você conseguiu também se manifestar? Para quem é mais velho do século passado, que nem eu, né? Então tinha o tal do Uri Geller, que foi um dos primeiros parapsicólogos, né? Começaram a falar sobre, né, consertar relógio, trocar garfo. Ele veio aqui no Brasil, fez maior sucesso nas televisões, né? E o fato é que ele falou uma coisa interessante, né? O pessoal perguntou, mas como é que você conseguiu esse desenvolvimento paranormal desde criança? Ele falou, foi num contato de uma nave que eu tive, um avistamento. Então, para a gente lá de 76, que era tudo muito reservado, tudo muito proibido, né? Muito censurado esse tipo de informação e segmento, então a gente entendia que, puxa vida, só por estar próximo de uma nave, o cara já desenvolve a parapsicologia. Como isso foi explicado? Que talvez o processo eletromagnético que as naves, né, se deslocam através, algumas, né, entendeu? Ao menos aquelas que eu conheci, que eles me falaram a respeito, era também através do processo eletromagnético, né? Então, aquele campo poderia, de alguma maneira, atuar na sua pessoa e isso estimular, né, alguns pontos mais sensíveis da sua mente e pudesse realmente deflagrar, vamos dizer, entre aspas, essa paranormalidade. Algumas coisas não é de paranormalidade, algumas coisas a gente tem já dentro da nossa mente, é uma questão de treinar, tá? Então, na época lá da Guerra Fria, houve muito treinamento de processos comunicativos entre seres humanos e ser humano, né? Então, as pessoas lá no cosmos que achavam que podia realmente ter mais poder psíquico para mandar mensagem para aqui, pessoas em pessoas. Então, foram feitas muitas experiências. Isso também está tudo na internet hoje, né? Para quem quiser. Então, estou pontuando só coisas interessantes para que vocês que estão aí, né, me escutando, possam também pesquisar. Sim, sim. Diga. Eu acho que principalmente sobre essa coisa que, na verdade, vem se falando muito desse despertar, ô Diego, pelo menos eu tenho percebido, tá? Ou eu não sei também se é o tipo de coisa que eu gosto de ver,
mas é sobre essa coisa do cocriar, né? Usar o poder da mente. Eu acho que tem muito a ver também com esse refinamento todo que você está falando de vamos refinar, de repente, um contato com um ser mais elevado, justamente para eu entender que, olha, eu consigo juntar as peças de acordo com o que eu projeto como um game, né? Que tem várias fases que você vai passando eles, mas que eu consigo manipular ou que eu consigo interpretar informações de forma mais sutis e conseguir, de repente, conquistar coisas que eu pretendo na verdade, assim, né, quando a gente também vai entrar nesse assunto, né, o Diego, não tem como a gente também não bater na tecla ali dos que atrapalham, né, enfim, eu não vou entrar muito nisso aí para a gente não, né, não causar, mas muito interessante falar com você sobre isso, sobre, espera aí, ninguém vai me salvar não, né, eu acho que é eu que vou ter que assumir as rédeas e me Cuidado, comunicar com frequências que estão parecidas com a minha, é isso? deixa só então aqui, ó, te mandei uma fotografia só para mostrar que também já na época medieval isso foi retratado em pinturas, né? Então tem a pintura aí, que você vê lá no fundo, essa é uma das tantas que tem, tá? Então separei essa daí, que mostra lá um objeto voador, né? Lá no fundo da imagem. Essa outra que eu estou mandando aqui faz parte também de um quadro bastante conhecido, né? E que eu não sei te dizer o nome, mas é sobre justamente um cara que ele pintou como se fossem duas realidades, né? Muito legal. A gente entendendo um pouco mais, a gente entende que são como se fossem dimensões, né? Até Sim, que esse primeiro, o cara olhando do lado de fora, uma outra dimensão, retratando um outro, vamos dizer, um outro mundo, ou pode ser um outro mundo universal, né? Vamos dizer assim, uhum, dimensional ou mental, né? sim, Então, a gente pode mentalmente acessar outro tipo de realidade. Por que eu estou sim, falando isso? Porque dentro do nosso processo evolutivo, processo comunicativo, como você bem falou, Caio, eles nos dão informações para que nós possamos nos entender melhor quem nós somos e a nossa potencialidade interior, que realmente ela está totalmente ligado ao cosmos, né? A algo muito maior. Tanto é que eu já começo a falar que, na verdade, nós somos seres cósmicos, não somos seres terrestres, né? A gente tem um envolvimento de uma magnitude cósmica. Então, isso daí também são estudos que a gente pode estar fazendo, né? Cursos, tudo mais, e que eu aprendi direto em processo comunicativo, né? Então, eles falam bastante coisa. Puxa, foram mais de 40 anos, então tem bastante informação aí, né? E não só informação, como eles também faziam eu fazer os exercícios. Ó, então faz assim, assim, assado, e aí a coisa vai acontecer e de repente, eu acho que eles davam um upgrade, uma energização, e as coisas vinham bem fáceis, né? Eu tenho um canal no YouTube que conta muito das minhas experiências, né? Então é Diego Alberto Curio, quem quiser entrar lá tem relato de experiências. Logo nos anos 70, em 76, eu tive uma experiência muito próxima. Eu vi uma nave, que nem essa aqui do Jorge Adamski, passar por cima de mim, da minha cabeça. Eu vou te falar que foi uma coisa de 15 metros de altura, altura de um poste, né? Então, foi uma coisa assim, realmente, para mim, impressionante, né? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Essa daqui. Então, imagina uma coisa dessa passar, sobrevoar você nessa altura mesmo, que vocês estão vendo aí na foto, né? E essa aqui é uma outra imagem também dessa própria nave. Ela é conhecida como nave de Adamski, porque George Adamski teve esse contato com essa nave que pousou, é muito famoso também na ufologia clássica, né? Que ele conta do contato que ele teve extraterrestre. Ele diz que a galera era de Vênus, né? Entende? sim, Aqui, então, ele também descreve como ela é por dentro, para quem quiser saber como é que é por dentro. sim. Eu nunca O adentrei. Diego,
Eu, Ô, Diego, eu também preciso de fazer essa pergunta também, porque eu acho que também a gente já inicia aí uns 5 minutos de repente, finalização da nossa chamada, né? Ô, Diego, que você tem achado, por exemplo, desses últimos tempos aí, esse pipocando de informação, né, sobre umas coisas, uns avistamentos mais assim visíveis, né? Porque hoje a gente tem, a gente está cercado por audiovisual de forma que a gente registra, né? Então as pessoas precisam de ver ainda para crer, mas aí começa a pipocar umas coisas mais assim absurdas, né? O que você me diz? aqui nós vamos colocar em blocos para entendimento, né? Então, assim, que houve essa aproximação, esse contato com essa terrestre na Terra, sempre teve. Com o avançar da tecnologia, celular, internet, a partir dos anos 90, então a coisa ficou mais fácil de divulgar. E essa é a grande pergunta. Uns dizem, olha, sempre aconteceu. O que acontece hoje, que parece que é mais intenso, porque tem mais divulgação. É uma Hum, forma de ver. Mas isso também não quer dizer que aumentou a intensidade e a divulgação, que é o que eu acho. Eu acho que aumentou a intensidade, sim, e também a divulgação. E aumentando a divulgação, tem muitas coisas que são fake, né? Às vezes, para aumentar os views, né, que eles chamam na internet, né? Aqueles like. E algumas outras pessoas que, às vezes, sem maldade, eles tentam montar, né, com a tecnologia que a gente hoje pode ter, digital, algo que aquilo que ele viu. Falou, olha, eu vi isso daqui. Então, ele monta e as pessoas às vezes falam, ó, ele filmou isso porque ele está dizendo que viu, então ele deve ter filmado. E, de uhum, repente, isso daí foi montagem, o cara é mentiroso, e de repente... Não... Então, tudo que a gente vê hoje, todas essas coisas, a gente tem que ter bastante cuidado em analisar. Então, tem umas filmagens fantásticas de extraterrestres, vamos dizer assim, de tudo que é forma. Por exemplo, assim, tem umas filmagens lá do CE5 do Steven Greer, não sei como é que fala esse nome dele aí, mas que lá perto do Monte Shasta apareceu uma silhueta humana, como se fosse bem iluminada, uma entidade. A gente fala, pô, mas isso aí ela não é que nem a gente, carne e osso, parece que é só energias. Então, ela é de uma outra dimensão, ela é uma projeção, ela é uma mente, né? Ou seja, uma energia pensante, consciente, sem ciência, como costumam falar, que de repente se manifestou e que criou aquela silhueta para que a gente possa ter uma avaliação de proximidade. Ó, também sou uma pessoa como você, só que de outra maneira. uhum, Então, então, assim, tem bastante informação hoje, bastante coisa muito legal. Eu também sigo. Algumas coisas a gente fala, meu, isso aí parece ser fake, porque, por exemplo, assim, você vê uma nave passando em cima, o avião, né, que tem bastante avião filmando, aí passa o disco voador assim. Mas aí você vê que a sombra não passa na nuvem. Então você vê a sombra do avião, mas não vê a sombra da nave e o cara filmando. Aí fala, sim, pô, que é? Ah, é porque ela está numa outra dimensão que o registro digital pegou, mas a minha visão não viu. Que às vezes o cara consegue filmar, digitalizar, mas não consegue ver, aparece depois. Outras ele vê. Mas você fala, pô, mas não tem sombra. Aí você fala, pô, então, ojo, né? Fica de olho, porque isso aí parece ser fake. sim. Então, tem que ter critérios de avaliação, não é nem a gente sair engolindo tudo, né? Entendeu? Vamos analisar como pesquisador, análise. Faço parte de um grupo, a gente divide as informações, o que você acha, o que você não acha. E tem também a gente analisar contexto, né? Então, aquilo apareceu porque eu estava lá, belo sossegado, que nem foi para mim, que apareceu lá no Guarujá, entendeu? De repente, ali foi um avistamento que a gente fala aleatório, né? Entendeu? Então, aconteceu, né? Afortunado. E tem outros que, de repente, você está pensando, está meditando, está tentando fazer uma interiorização, se ampliar algo maior, né? Uma espiritualidade, e, de repente, de alguma maneira, eles captaram aquela intensidade mental, energética, e se aproximam, porque você está dentro de um parâmetro de evolução, de introspecção. Dentro de performances de contato, que eu andei analisando, que até falo sobre os protocolos de contato, uma coisa em comum é o processo meditativo, que aparece em todo momento, e realmente isso acaba, para alguns, né,
dando realmente uma aproximação maior de algo, como foi o caso do Roberto Vargas de la Gala, que ele conta lá, né, no experimento 1 e 2, como foi essa experiência de 94, que foi muito semelhante com o que a gente teve em 76, muito semelhante com a do Steve Greer, com a do, do Rodrigo Gonzalez e tantos outros, né? Então, cada caso é um caso muito típico, muito legal. Eu acho que, neste momento, sim, eles estão querendo se mostrar mais, para que hoje a gente tenha a capacidade de entender que isso não são deuses, e sim podem ser extraterrestres, né? Não como antigamente, né? Que, inclusive, assim, já nos anos 70 a gente era chamado de louco. Ah, o que você bebeu? O que você fumou? O Diego, mas também tem é aquela coisa também da indústria hollywoodiana, né, que também atrapalha um pouco, né? Não, o fato é que muitas pessoas acabam é, fazendo a gente de charlatanismo, né? Entendeu? E eu já passei por tudo, entendeu? Então tentam lá se ridicularizar frente às coisas. É É o uma que a forma de gente atrasar a evolução, é isso. só para compartilhar uma experiência que a gente teve. Cara, alguém teve isso que eu tive, porque, pô, e estou tendo, né? O X da questão é que não foi algo insólito. Insólito é aquilo que você vê uma vez e nunca mais, ou duas vezes e nunca mais, né? Desculpa. Então, assim, a gente tem que ver as pessoas legais. Acho que quem está aqui me assistindo já é um pessoal já seletivo, no seguinte sentido de que se interessa pelo tema, que tem curiosidade. Então, a minha ideia é formem grupos de pesquisa e sejam analíticos, não céticos. Analíticos, é diferente. Você não, me prova, só vendo. E quando mostra, também não acredita. Acha que o que pesquisou, pô, e tudo, entendeu? E também não é assim, vamos para o contato. Às vezes também acontece deles não aparecerem. Aí você leva o teu amigo lá para dividir a espeita, tá vendo? Ah, você é charlatão, não apareceu. É, Então, porra, e não é assim, é uma sintonia fina e também é algo muito individual também, né? coisa pessoal. Coisa pessoal também. Tem também esse tipo de coisa que hoje, antigamente aparecia para muita gente, hoje também. Mas a X da questão é a continuidade do contato. Aí entra protocolo. Então, não é só ver, eu tive um contato físico, o cara mandou uma mensagem. No caso lá, para mim, eu gosto de citar o do Roberto, lá de La Gala, porque o extraterrestre perguntou, no caso do Roberto, ele falou, mas nós vamos nos encontrar novamente? O extraterrestre falou que é o Godard e o Antar, que são dois extraterrestres que eu também tenho contato. Ele falou para o Roberto, só se você quiser. Então, olha o respeito que eles têm quanto à tua preservação mental, né, intelectiva. Então, cara, se isso aí não vai te afetar mentalmente, claro que vamos continuar. Porque, assim, o que eu entendo? Eu tenho amigos no Brasil, né, em outras cidades, outros países, porque não tem outros planetas. Qual que é a diferença, né? Então, assim, cara, que preconceito é esse com os caras, Sim, né? Você sim. entendeu? Então, basicamente seria isso. Então, sim, eu mantenho o contato, não tão assíduo hoje, porque os tempos para mim estão mais difíceis, eu já estou um pouco mais velho, então para ficar me atirando nas montanhas, já sou aposentado, e aposentado não ganha bem, né? Vai tudo para o Estado, né? Então, enfim. Então, para mim sai caro alugar um carro, ou se tem um carro, fazer uma pesquisa de campo, que geralmente tem um lugar mais ermo, mais isolado. Mas pode fazer dentro da tua casa? Pode. Já aconteceu de entrar na tua casa? Já. Mas o legal é procurar um lugar mais ermo, mais distante, para que você não tenha problema de, sabe, de alguém chegar junto, tocar a campainha, você está numa pracinha que você é assaltado. Então, vai para as montanhas, lá não vai aparecer ninguém. E se acontecer alguma coisa, você vai ter a oportunidade de poder ter uma aproximação mais tranquila, entendeu? Uhum. Porque esses que estão aparecendo conosco, assim, eles não são hostis. Ah, Diego, mas tem hostis? Tem. Há casos de hostilidade, mas também é muito relativo. Hoje o pessoal gosta de falar, depende da narrativa, né? Então, né? Entendeu? Porque falar, porque veio uns Greys, pegaram, me levaram, puseram. Isso aí são casos de abdução, né? A abdução é quando você vai contra a vontade, né? E, às vezes, quando você vai com eles, a convite não é abdução.
Mas aí o cara fala, porque o cara colocou uma agulha no umbigo, não sei o que lá. Isso tem relatos, não sou eu que estou falando, tem relatos, tá? Isso, graças a Deus, nunca me aconteceu. Mas aí você fica pensando, não, os caras estavam afim de te curar, de repente, alguma coisa que você não sabe que tem, ou estavam afim de entender como é o ser humano para que, de repente, quando eu vier a colonização que fala, né? Entendeu? Não é invasão, hein? Invasão, colonização são coisas distintas, né? Alguns acham que é a mesma coisa, mas não é. E até depende de quem que coloniza, né? Se chega junto para Sim, crescer entendeu? Não só desfalcar, pô, bárbaro, né? Então, eu acredito que sim, hoje a intensidade é maior, porque se a gente for ler a leitura lá dos anos 70, eles falavam assim, ó, estamos aparecendo porque vocês comecem a acreditar que nós existimos e somos reais. E não somos desse planeta. Moramos também no seu planeta, temos nossas bases, moramos há centenas de anos, né? Até pré-colombiano, muito antes, entendeu? Em vários lugares, os Andes é um lugar onde eles têm bastante atividade, aqui pelo Brasil também, né? Então, e hoje, já que nós estamos cientes, né, mais evoluídos, já, eu acredito que o homem foi para a Lua, tem um monte de gente que não acredita, né? Mas assim, temos a capacidade de ir, né, pelo espaço, né? Apesar que não é o nosso ambiente físico, mas a tecnologia nos consegue levar para lá. Então, a gente já tem mais capacidade de entender que, assim como vamos, pode vir alguém visitar a gente. sim, sim. Então, hoje, Por por que isso que é não, né? acredito eu que seja por causa disso, porque hoje já podemos discernir que existem eles e muitos não querem entrar em contato. Vem aqui fazer pesquisa, pega uma folhinha, pá. Outros, sim, se aproximam mais. Tem casos de tudo que é jeito. De naves que pousaram, ficaram 2 dias pousados, perto de aldeias, os caras chegavam junto, eles entravam na nave correndo. Aí os aldeões levaram fruta, um monte de coisa, né? Aí Sim, os caras pegavam, comia, ficaram 2 dias lá e os aldeões levando. Quando chegava perto, os caras. São sim. relatos, são coisas impressionantes. Muito relato, muita coisa legal para a gente estudar. E eu gosto do assunto. Eu também digo que eu me aprofundei porque as coisas aconteceram comigo. Eu Sim. tenho que entender até hoje o que aconteceu, o que acontece e o que eu posso usar disso tudo para poder entender melhor o ser humano que eu sou e tentar ver se eu parto com um pouquinho, né? Deus queira que eu dê Diego, nossa, eu só posso agradecer esse papo rico de informação, rico energeticamente, né, porque a gente tem essa troca e as pessoas que vão vão ouvir a gente, acho que também vai ter essa troca e eu acho que a gente vai ficando mais forte juntos. Queria te agradecer muito a participação. A gente já tem aí já um minutinho para cair a nossa ligação, mas, vou Posso deixar. deixar o e-mail só meu para quem quiser? Sim, eu vou deixar os links todos, Ah, legal. na descrição do vídeo. Gente, sigam o Diego. Nossa, incrível, Diego, eu só agradeço. Cara, obrigado pela oportunidade e estamos aí para quem precisar alguma coisa, uma